Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal Saga da Ciência. Me chamo Samira Vieira e a história de hoje tem correlação com a tão desejada domação da dor. Algo que era tão macabro que até a metade do século XIX as cirurgias eram grandes espetáculos por conta disso. Por conta das cirurgias ser realmente uma sessão de tortura e ali a reputação do cirurgião está muito relacionada com a sua capacidade de realizar o mais rápido possível uma cirurgia eficaz. Então, diante disso, a saga de hoje é sobre a história da anestesia. Diante, dessa tentativa de domar a dor humana, as cirurgias deixarem de ser realmente sessões de tortura, o ser humano, antes mesmo de Cristo, já tentava o meio de tentar conquistar, essa dominação da dor. Com ópio, cannabis, mandágora, até bebida alcoólica. Porém, foi realmente na metade do século XIX que começou a surgir substâncias que continham essa competência de fornecer uma sensação anestésica. Então, diante dessa dominação da dor, o vacílio faziam as pessoas ficarem inconscientes, pressionando as artérias carótidas do pescoço. Helena de Troia oferecia ânforas de repente. Os chineses, em 2000 a.C., fabricavam uma droga do sono com pó de jasmim e rododendro. A marinha usava uma mordaça embebida com rum. O exército fazia morder uma bala. Mas, infelizmente, nada disso funcionava até chegar o óxido nitroso. O óxido nitroso é um gás que foi criado em 1772 pelo Joseph Priestley, filho de comerciante que futuramente se tornaria o pai da química moderna. Porém, foi realmente em 1844 que se tornou famosa a possibilidade de usar o gás óxido nitroso como um anestésico. E quem foi o precursor, do uso do óxido nitroso como anestésico foi o Honest Wells, um dentista de 29 anos de Connecticut, que juntamente com o seu colega, ele, depois de ter ido para um evento que tinha ali uma exposição curiosa, da utilização do óxido nitroso, ele teve a ideia. E no dia seguinte desse evento, ele acabou pedindo para esse seu amigo Rick, seu colega, realizar uma extração do seu siso enquanto ele estaria ali imerso nos efeitos anestésicos do óxido nitroso. E que evento foi esse, que deu essa ideia ao Wells de utilizar esse gás como anestésico? Esse evento ocorreu no Inner Hall e foi celebrado pelo Gardner Green Coulter. Ele era famoso por realizar esses eventos. Eram eventos que contavam com um espetáculo do óxido nitroso. Ele convidava cavaleiros voluntários, para inalarem o gás, e o espetáculo condizia em torno disso, Da plateia observar ao vivo e a cores os efeitos hilariantes que o óxido nitroso causava no indivíduo, que eram efeitos cômicos até então. Então, nesse evento que o Wells presenciou, teve um jovem que foi voluntário desse espetáculo. Ele acabou, num momento ali hilariante, causado pelo óxido nitroso, ele acabou verbalizando alguns comentários, dizendo que um homem poderia muito bem entrar no meio de uma briga e sair machucado sem perceber. Ele acabou falando isso porque nesse momento ele estava ali com joelhos e canelas ensanguentadas. E também, posteriormente, falou que se a pessoa estivesse segura, ela poderia muito bem se submeter a uma cirurgia sem sentir nenhuma dor no momento. Então, foi esse comentário desse jovem que trabalhava em uma farmácia ali da região que despertou em Wells essa ideia de utilizar o gás óxido nitroso como anestésico. Então, foi aí que no dia seguinte ele acabou querendo testar essa hipótese, pedindo para o seu colega extrair um dente do siso, com ele estando em efeitos anestésicos do óxido nitroso. Então, teve sucesso nessa extração do siso dele e ele acabou se deslumbrando com a hipótese, de começar a comercializar o óxido nitroso como anestésico. E foi aí que ele entrou em contato com um colega dele, que acabou se tornando sócio dele, William Thomas
Guy Monson. E eles dois acabaram organizando ali um evento em Harvard, né, um evento de exposição da capacidade ali anestésica do óxido nitroso, mas infelizmente foi desastroso e acabou levando eu a desistir da promoção, né, do óxido nitroso como anestésico. E isso teve grandes consequências na vida de Will, que acabou voltando para Hartford, matou um paciente, perdeu o interesse pelo óxido nitroso, desistiu da odontologia, acabou se tornando vendedor de chuveiro, viciou-se em clorifórmio, foi preso por jogar ácido em duas prostitutas na Boardwalk de 1848. Ele morreu de hemorragia na prisão de Tombo, depois de cortar a artéria femoral com uma navalha. Então, depois de toda essa saga na sua vida, foi que ele acabou sendo honrado membro honorário da Sociedade de Medicina de Paris. Porém, outra pessoa influente no mundo científico que curtiu os efeitos sedativos, anestésicos e variantes do óxido nitroso era o Sr. Rutherford Davis. Ele foi o descobridor do potássio, sódio, bário, estrôncio, cálcio, magnésio e cloro, e era professor que dirigiu o Instituto Pneumático. O senhor Dave, ele curtiu utilizar o óxido nitroso para aliviar suas dores de cabeça, e mesmo ele sendo um cirurgião, ele não acabou despertando essa ideia de aplicar óxido nitroso sendo um meio anestésico. Porém, ele ainda ampliava o uso do óxido nitroso entre uma taça de champanhe ou outra com seus colegas com a finalidade de entorpecer. Então, em um post do 15 Conto, aquele cara que realizava eventos em espetáculos em torno dos efeitos variantes do óxido nitroso citava Soltem o poeta, que dizia o seguinte: a atmosfera do mais alto de todos os céus possíveis deve ser composta desse gás. Ele fazia a pessoa rir, cantar, dançar, falar e até brigar, de acordo com o traço predominante do seu caráter. Porém, as farras com óxido nitroso foram substituídas pelo éter, que vinha tentando tomar o estrelato dessa busca, né, em torno de encontrar o anestésico perfeito. Então, o éter, um óleo doce e vitrolo, que foi descoberto em 1540 pelo botânico alemão Valery Cordos, mas foi realmente só em 1839 que ele entrou nessa batalha, né, de ocupar o lugar de anestésico. E quem protagonizou nessa saga junto com o Éter foi Morton, que a partir, né, de ele ter lido uma matéria na Medicina Pereira, ele acabou notando uma fala de Michael Faraday, que dizia que desde 1818 que o éter tinha os mesmos efeitos anestésicos de óxido nitroso. O éter, como óxido nitroso, até então era conhecido popularmente como mais uma das substâncias que trazia esses efeitos gratificantes, hilariantes e entorpecentes, né? Resumindo, eram as drogas do século XIX. Então, nessa tentativa, né, de provar a eficácia do éter como anestésico, Morton acabou testando o éter no seu cachorro, que instantaneamente desmaiou e pouco tempo depois acordou como se nada tivesse acontecido. Ele tentou encontrar cobaias oferecendo $5 para ele testar, né, os efeitos do éter em seres humanos, porém não conseguiu de forma voluntária. Até que ele acabou utilizando o efeito anestésico do éter em um de seus pacientes, que chegou lá com uma tremenda dor de dente e quando acordou, depois de ter aspirado o éter em um lenço, acabou acordando dessa extração de dente como se nada tivesse acontecido realmente, sem ter sentido nem um pingo de dor. Então, diante desse sucesso de Morton com seu cliente, ele acabou oferecendo o éter para um colega cirurgião do Hospital Geral de Massachusetts, o John Worrell. Ele ia realizar uma cirurgia para tirar o tumor da mandíbula de um paciente. E foi aí que Morton viu a oportunidade de testar mais uma vez os efeitos anestésicos do óxido nitroso. E a cirurgia foi um sucesso. Então Morton levou ali o éter em um globo de vidro contendo uma esponja embebecida em éter, com a válvula de couro para garantir o fluxo unidirecional para os pulmões do paciente. Porém, como nada é perfeito, o éter pode ser até mais eficiente do que o óxido nitroso, porém ele tem bem mais capacidade de causar uma asfixia no paciente antes mesmo de levar ao efeito anestésico. Então, com esse sucesso do éter como anestésico, em 1846, um dos cirurgiões mais renomados ali de Londres, Robert Liston, que até então era famoso por conta dessa habilidade que acarretava na fama dos cirurgiões naquela época, essa habilidade de fazer a cirurgia o mais rápido possível e de forma eficiente
expondo ali o paciente ao mínimo de tempo possível àquela tortura que é uma cirurgia sem anestesia. Então, juntamente com o farmacêutico Peter Askren, que aplicava ali o éter no decorrer da cirurgia, a cirurgia também foi um sucesso e foi aí que o éter se consolidou como anestésico. Então, diante do sucesso, Morton começou a mandar amostra para os grandes centros cirúrgicos, né, do éter, até substituiu o nome para Letion, né, para tentar esconder ali a fórmula do seu anestésico para ninguém acabar roubando a ideia. E afim, em um artigo de curiosidade, ele acabou até mandando uma amostra para o Wells, o dentista que tentou emplacar o óxido nitroso como anestésico, mas infelizmente não teve sucesso e estava sendo aí substituído pelo também dentista Morton. Porém, nem tudo são flores. Apareceu aí Charles Thomas Jack, que era um químico que acabou sendo meio que um conselheiro de Morton. Antes de Morton oferecer, né, uma amostra do éter para aquela cirurgia lá da retirada do tumor da mandíbula para o cirurgião John Warren, ele acabou indo, antes disso, né, consultar a opinião de Jackson sobre a substância, a fórmula ali do éter, que realmente era viável essa possibilidade de uso do éter como anestésico. Então, diante dos lucros que Jackson estava visando que Morton teria, com a patente em cima do éter como anestésico, ele acabou contestando a sua parceria e o seu direito em cima do éter por ele ter aconselhado Morton, enfim. E foi em 1846 que Morton, juntamente com Jackson, conseguiu conquistar a tão sonhada patente em cima do éter como anestésico, a patente 4.848. Porém, teve muita relutância ali diante da comunidade médica, por conta de Morton estar ali contestando a patente em cima do éter, porque a comunidade médica e odontológica e afins acreditava que o éter era uma substância que veio para mitigar o sofrimento humano, né? Era uma coisa que não deveria ter uma patente ali em cima impedindo o uso disseminado desse produto, que seria uma revolução no meio principalmente cirúrgico, né? Em consequência disso, era algo que ia beneficiar por demais as situações que os pacientes eram submetidos a cirurgias e, consequentemente, teria a chance de salvar mais vidas e afim. Então teve muita relutância em cima de Morton querer essa patente do éter, e Morton ficou muito chateado e acabou que mesmo com essa ganância, de certa forma, de Morton em cima do éter, ele não conseguiu obter lucros. 6 meses depois, acabou chegando ele, juntamente com Jackson, a estaca zero. Mas mesmo assim, Morton acabou se tornando meio obcecado em torno dessa patente e começou a reivindicar os direitos em cima do uso do éter em todas as instâncias possíveis, processando até governo e muito mais. Porém, diante desse insucesso dele, ele acabou tendo que se tornar fazendeiro. Então, o destino de Morton foi a falência, sua fazenda foi confiscada, sua família passou fome, sua reputação foi ridicularizada, suas lembranças ficaram amargas, sua saúde decaiu, sua vida ficou vazia. Como diversão, em julho de 1868, ele viajou de Boston para Nova York para processar o Atlantic Monthly, mas caiu morto no centro. Porém, não é só Morton que tinha visto ali esse benefício da utilização do éter como anestésico. Teve um cirurgião rural de Geórgia que declarou que 5 anos antes de Morton reivindicar a patente do éter como anestésico, ele disse que já realizava cirurgias. Foi em 1842 que Guilford Williamson Long deu essa declaração. Porém, ele declarou que ele tinha cautela na utilização do éter como anestésico, e posteriormente a filha dele deu um relato que era comum, né, um boato que rolava ali na comunidade, que ele tinha uma substância que deixava a pessoa apagada, enfim, que podia cortar qualquer pedaço da pessoa que ela não sentiria nada, né, e possivelmente se desse alguma fatalidade ali do seu pai utilizando o éter como anestésico, certamente ele seria linchado. Continuando essa saga em busca do anestésico perfeito, agora quem chega na batalha é o cloriforme. Foi em 1847 que o senhor James Young Simpson, baronete e médico da rainha Vitória da Escócia, Daniel James, juntamente com seus assistentes, depois de um jantar, acabaram tomando clorifórmio ao invés de vinho do porco. Depois desse acidente, ele, juntamente com seus assistentes, acabaram se debruçando ali nos efeitos hilariantes do clorifórmio, mas logo após caíram no sono. E foi aí que o médico, o Sr. James,
acabou percebendo que o cloriforme tinha um efeito bem mais forte que o éter, e foi aí que ele teve a sacada de começar a utilizar o cloriforme como anestésico. Então, diante disso, o cloriforme se tornou um novo queridinho e substituiu a utilização do éster como anestésico. Por conta dele, o cheiro era desagradável, a irritação dos pulmões, as crises de vômito dos pacientes, a necessidade das máscaras desajeitadas de vidro e uma quantidade enorme de anestésico, tudo isso em relação ao éter que não se via em relação ao cloriforme. O cloriforme era mais rápido, a inconsciência era imediata e não gradual, cheirava bem e seu efeito era mais duradouro, mais forte, era mais barato e de administração mais simples. Meia colher de chá de cloriforme era suficiente para dar ali o sossega-leão nas mulheres que sofriam até então muito com os dores do parto. Como na história do éter, Jackson, né, que tentou declarar a sua coparticipação na descoberta do éter como anestésico juntamente com Morton, a história do cloriforme não foi muito diferente. Diante, né, das honrarias que o Sr. James estava ganhando ali pela utilização do cloriforme como anestésico, o químico David Wilde tentou se beneficiar disso também contestando a sua coparticipação. O Wilde foi quem comentou primeiramente com o Simpson dessa possibilidade de utilizar o cloriforme como anestésico e lhe prometeu uma amostra, né, do cloriforme. Porém, ele acabou tendo que realizar uma viagem. Quando voltou, o seu laboratório tinha pegado fogo e ele acabou perdendo essa amostra, e Simpson acabou mexendo os pauzinhos e conseguindo por outros meios. Mesmo assim, Simpson deu ao Wind ainda uma parcela de créditos, né, pela descoberta do cloriforme como um potencial anestésico, e ele conseguiu ainda ganhar uma graninha em cima da patente. Porém, como nem tudo é flores, como o éter tinha seus pontos negativos, né, de causar asfixia, o cloriforme, na mesma intensidade que ele causava o efeito anestésico, ele poderia também levar à morte. E sua primeira vítima foi Hannah Greener, uma jovem de 15 anos que se submeteu simplesmente a uma retirada da unha do pé, porém essa simples retirada da unha do pé acabou se tornando fatal para ela, em 1848. Porém, né, não vamos colocar a culpa totalmente no cloriforme, porque como qualquer outra coisa, se dada em grandes dosagens, pode fazer mal. Os malefícios do uso do cloriforme em grandes quantidades poderia ser a morte, que por um tempo estava sendo associada a seus mortos por uma parada cardíaca súbita. Porém, diante de vários testes, principalmente com animais, percebeu que as mortes por cloriforme em alta dosagem não estavam relacionadas à parada cardíaca súbita. Porém, a profissão da anestesista até então era uma profissão meio ressarçada da sociedade. Então, o primeiro anestesista profissional foi John Snow, que criou grandes aparelhos, mesmo com essa falta de prestígio que os anestesistas tinham até então. Eles eram responsáveis por criação de aparelhos bem engenhosos. Os vários aplicadores de anestesia usados na segunda metade do século XIX iam desde uma simples máscara de flanela com armação de arame que podia ser levada dentro de uma cartola, até um reservatório ornamental como um bule de chá. Para o óxido nitroso que estava voltando a ser usado, alguns tinham bolas como pulverizadores de perfume para bombear o ar do vidro com cloriforme. Outros tinham espécies de manivelas que movimentavam engrenagens ou bolsas de borracha com bolas de futebol, até usavam bexiga de porco. E depois da Primeira Guerra Mundial, os anestésicos passaram a ser óxido nitroso comprimido, oxigênio de cilindros para éter e às vezes cloriforme contido em vidro. E como eu falei, o anestesista era um homem conhecido por carregar um pedaço de pano e uma garrafa, que ganhava só cerca de 10% dos honorários em comparação a um cirurgião. Mas o Serviço Nacional de Saúde veio para mudar isso, criando a primeira faculdade de anestesia. Então, a partir desse momento que os anestesistas poderiam ter uma formação oficial acadêmica, eles acabaram recebendo créditos e as honrarias, podendo agora andar de carros de luxo como qualquer outro profissional da medicina, mas foi Ralph Newton que fez essa transformação da anestesia sufocadora para a anestesia de um simples picada no braço. Mesmo com essa possibilidade de anestesia local, sem a necessidade do paciente se submeter aos efeitos desses anestésicos narcóticos e afins, mesmo assim, ainda não tinha chegado no tão desejado anestésico perfeito, porque muitos pacientes ainda desejavam aquela sensação de sonolência. Mas graças ao senhor Walter Ridgely, em 1595, após uma viagem à América do Sul, ele acabou conhecendo o curare, que é oriundo de uma trepadeira.
Esse curare era muito utilizado pelos povos indígenas para meio contaminar a ponta das lanças, né, que a partir do momento que essa lança acabasse atingindo o alvo, né, o animal, enfim, acabasse causando ali uma paralisia local instantânea no animal e ele conseguisse ali realizar a sua caça com sucesso. Então foi diante disso, dessa observação de Walter, surgiu o anestésico que causava um sono superficial ali no paciente, sem o paciente ser submetido, como eu falei, já aos efeitos anarcóticos ali dos gases até então existentes, que era primeiro foi o óxido nitroso, depois o éter e posteriormente o clorifórmio. Então, com essa combinação épica do sono com a paralisia, né, o sono, graças a esse curare, nessa substância muito comum utilizada pelos índios da América do Sul, e a paralisia local com uma substância moderna mesmo, que revolucionou o estilo de anestesia utilizada hoje em dia. E ela surgiu em 1942 por Harold Haldol, mas foi realmente em 1884 que o francês Joseph Carly Heisman que teve a primeira vez a ideia de utilizar essa substância curare como meio anestésico. E ele acabou escrevendo sobre isso, que ele, no entanto, era um escritor. Que afeta como anestésico, que paralisa os sentidos, e o curare que inutiliza os nervos motores. Ora, ninguém sabe como os anestésicos funcionam, mas ninguém sabe por que nós dormimos. E por aqui fica a história de hoje, essa magnífica saga da anestesia. Espero que tenham gostado e até a próxima!